E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de transformação de impedâncias e como é que a gente vai aplicar isso nos nossos circuitos trifásicos. Então, olha só, a gente vai começar com uma pergunta que é a seguinte, ó. É mais fácil analisar circuitos com carga em Y ou em delta? Bom, isso aí depende muito de cada um, é claro, mas normalmente as pessoas preferem analisar circuitos em Y. Por quê? Porque no Y a gente tem aquele neutro lá, e o neutro faz com que a tensão seja zero. Portanto, a gente pode reescrever os nossos circuitos em Y, em os circuitos trifásicos, a gente pode escrever eles como um circuito monofásico, já que a gente sabe que nesse ponto aqui a tensão é zero. Portanto, o nosso objetivo nessa aula vai ser transformar um circuito que está em delta em um circuito em Y, para depois analisar esse circuito monofásico, que é mais simples que o circuito trifásico. Então, olha só, o esquema é o seguinte. A gente vai ter aqui um circuito em delta, e aqui está representada uma corrente IA. A gente vai transformar esse circuito, que está em delta, num circuito Y. O que a gente vai manter nesse circuito vai ser justamente essa corrente IA. A partir daí, a gente transforma esse circuito que estava em Y, que é trifásico, num circuito monofásico, e é claro que a corrente IA também vai ser constante. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso transformando essas impedâncias que estão em delta em impedâncias Y. Por quê? Porque daí assim a gente vai conseguir manter o IA constante e a gente vai ter um circuito equivalente. Então, se tu lembrar das aulas lá de transformação de impedâncias do curso de circuitos resistivos, tu vai se lembrar que para uma carga ligada em Y, que eu vou chamar essa impedância de ZY e essa impedância de Z delta, a gente vai ter a seguinte relação, ó. ZY é igual a Z delta sobre 3. Isso aqui é válido porque os nossos circuitos são equilibrados, ou seja, essas três impedâncias têm valor Z delta e essas três impedâncias têm valor ZY. Então, resumindo os nossos passos de análise aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. A gente tem um circuito em delta. De posse desse circuito, a gente vai fazer o circuito Y. Como? Justamente usando essa fórmula, ZY igual a Z delta sobre 3. Do circuito em Y, a gente parte para o circuito monofásico, só redesenhando, ou apenas pensando nele, porque às vezes a gente não precisa redesenhar para entender como é que funciona. Nesse circuito monofásico, a gente vai calcular a I de linha, olha só. Nota que essa IA aqui, ó, que a gente está preocupado em calcular, é uma corrente de linha. E a corrente de fase, que é essa corrente aqui, ela é diferente da corrente de linha. Então, calculada essa corrente de linha IA aqui, a gente volta para o circuito em delta e aí a gente calcula a corrente de fase. Para isso, tu vai ter que lembrar das relações entre correntes de linha e correntes de fase para o circuito em delta. Então, rapidinho, a gente pode desenhar esse diagrama fasorial aqui para relembrar. Olha só, essas aqui são as correntes de linha. Então aqui eu vou ter a corrente IA, aqui eu vou ter a corrente IB e aqui eu vou ter a corrente IC, ou seja, a corrente na linha A, na linha B e na linha C. As correntes de fase, que são aquelas correntes que estão em cima de cada carga, elas vão estar sempre defasadas de 30 graus e elas vão ter módulo igual a 1 sobre raiz de 3. Olha só, então a gente sabe que a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase para o circuito delta. Isso em termos de módulo. E o ângulo delas vai ser sempre defasado de 30 graus. Portanto, a nossa corrente IAB de fase, ela vai estar aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a 30 e esse módulo aqui é igual a
e A por raiz de 3. A nossa corrente IBC vai estar aqui. Ó, novamente 30 graus, novamente o mesmo módulo. E a corrente, essa aqui então é IBC. Essa aqui é a IAB. E, por fim, a gente vai ter aqui a corrente ICA, que ela vai estar aqui, ó. Defasada também de 30 graus, com módulo igual a IC sobre raiz de 3, e por aí vai. Então, essa aí foi a aula sobre transformação de impedâncias, e na próxima aula a gente vai fazer um exemplo envolvendo essa técnica aí de resolução de circuitos. Era isso aí, e até lá!